Eu vou chamar o nosso entrevistado de hoje, o Ivo Patarra, que é jornalista há 35 anos, tem experiência na cobertura política, já passou pela Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, Diário de São Paulo, é autor do livro O Chefe, lançado lá em 2010 sobre o escândalo do Mensalão, e está lançando um outro livro também sobre corrupção no Brasil, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ivo, antes de começar a falar do seu livro, primeiro, muito obrigada por estar com a gente aqui, por aceitar o nosso convite. Eu queria saber a sua opinião sobre o debate também. Olha, eu queria fazer um enfoque um pouco diferente, quer dizer, eu lamento muito que a sociedade civil brasileira, que poderia ter sido representada por 30, 40 ou 50 entidades e instituições importantes desse país, por exemplo, a ABI, a OAB, não tenha elaborado um plano de desenvolvimento para o Brasil que pudesse ser encampado por uma candidatura à presidência da República. Então, nós ficamos nas mãos dos partidos políticos, praticamente todos comprometidos com a corrupção que sufoca esse país, e o resultado disso é o que nós estamos vendo, né? Quer dizer, o lulopetismo levou ao Bolsonaro e o bolsonarismo está levando ao Lula novamente. É lamentável que o Brasil esteja nessa situação. Nesse momento, a nossa enquete aqui está Ciro Gomes como quem se saiu melhor, com 36%, Simone Tebet, 30%, Lula, 22%, Bolsonaro, 11%. Você destacaria alguma participação no debate? Você acha que alguém se saiu melhor, alguém se destacou? A grande surpresa foi a Simone Tebet, né? Ela se destacou, ela foi para cima do Bolsonaro, ela é a vitoriosa do debate. E eu acho que o Bolsonaro também se saiu relativamente bem, e me surpreendeu como o presidente Lula estava inseguro. Eu não sei o que aconteceu com o Lula. Por duas vezes ele para de falar no meio da resposta dele. O Lula estava muito mal ontem. E isso é um problema, né? Quer dizer, eu diria que as próximas pesquisas devem mostrar possivelmente uma aproximação do Bolsonaro em relação ao Lula e, portanto, a ideia de que essa eleição pudesse ser decidida no primeiro turno, eu acho que não é mais possível ocorrer dessa forma. Você acha, eu vi algumas pessoas nas redes sociais questionando se os candidatos, ou o próprio Lula, não estaria escondendo o jogo para o próximo debate da Globo, enfim. Você acha que essa é uma estratégia possível, que vale a pena arriscar? Eu acho que não. Eu acho que não estão escondendo nada. É o pouco que se tem, né? Quer dizer, e o Lula foi muito poupado ontem e também na entrevista no Jornal Nacional, porque se questionou a questão da corrupção na Petrobras, mas em nenhum momento se questionou a questão pessoal do Lula, o enriquecimento ilícito do Lula, que ocorreu, né? Quer dizer, não há dúvidas sobre isso, e ele foi poupado, né? Tanto que ele, no final da sabatina no Jornal Nacional, ele agradeceu, falou, puxa, já passou, quer dizer, foi tão rápido, ele não foi questionado. E eu falei hoje de manhã também com a jornalista Thay Nalon, ela é editora executiva do Aos Fatos, que é uma das principais agências de checagem do Brasil. Eu pedi para ela gravar um vídeo para a gente, falando sobre o trabalho deles, o que eles constataram durante o debate. Eles fizeram checagem ao vivo, simultâneo. Vamos ver o que ela mandou para a gente. O debate desse domingo foi pautado inevitavelmente pelo ataque do presidente Jair Bolsonaro à jornalista Vera Magalhães. Isso suscitou algumas discussões com relação à pauta feminina e o que candidatos pretendem fazer com relação às mulheres nos próximos anos. Isso também suscitou algumas declarações equivocadas por parte do presidente Bolsonaro, e a principal delas, saindo em defesa das mulheres, foi uma declaração que ele já disse no Jornal Nacional, de modo errôneo,
de que o governo dele já tinha sancionado mais de 60 leis em benefício das mulheres, que é falso. Na verdade, o Congresso Nacional, com participação, é verdade, da base do governo, passou cerca de 40 leis ao longo dos últimos 4 anos em benefício ou mencionando mulheres nesse sentido. Agora, o que a gente sabe em termos de desinformação, que costuma acontecer logo depois de debates como o da Band de ontem, é os próprios candidatos utilizarem trechos descontextualizados de suas atuações do debate para demonstrar momentos de brilho e eventuais momentos ruins do adversário. A gente vê isso com bastante frequência, por exemplo, nas redes bolsonaristas, que circulam em WhatsApp, TikTok, Instagram, trechos, vídeos montados com imagens e frases de efeitos dos seus candidatos contra, por exemplo, o presidente Lula em assuntos que são caros para os bolsonaristas, como, por exemplo, corrupção. Isso a gente vai ver acontecendo ao longo da campanha inteira, mas em um evento como um debate, em que os candidatos todos estão frente a frente, é mais fácil de mostrar os grandes momentos, os momentos de grandes acusações e, obviamente, quando os outros candidatos, cada um deles, tem dificuldades em responder a esses momentos. Dois pontos aí, né, Ivo? O primeiro é esse episódio que os outros comentaristas já falaram, do presidente Jair Bolsonaro com a Vera Magalhães, que ele foi extremamente grosseiro, como a gente já viu ele ser tantas vezes com jornalistas mulheres. É claro que isso repercutiu muito, a própria Vera já se manifestou nas redes também, dizendo basicamente que é o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele faz isso com as mulheres e ele precisa ser combatido. O pessoal aqui do chat lembrou, os comentaristas que a gente convidou falaram disso, mas falaram que poucos saíram à defesa. O pessoal do chat está lembrando aqui, ainda está gritando aqui, fala que o Ciro também defendeu, sim, tudo bem, estou falando. Mas como que você analisa essa postura do Bolsonaro em pleno debate, sendo que as mulheres têm um papel importantíssimo nessas eleições? Eu acho que o Bolsonaro, em seguida, ele acabou se desculpando, e mesmo que sejam mentiras, aquelas leis todas que ele disse que fez e que aprovou em defesa das mulheres, eu não acho que isso pegou tão pesado para ele. Eu acho que ele se saiu relativamente bem disso. Quer dizer, pode ser que ele não tenha ampliado o eleitorado dele, mas com o eleitor tradicional do Bolsonaro, ele ficou em paz em relação àquilo. Agora, nós estamos diante, talvez, do pior presidente de todos os tempos no Brasil. Um cara absolutamente despreparado do ponto de vista técnico e político, e lamentavelmente, ele tem chances reais de se reeleger. Então, isso é muito grave, o que está acontecendo no Brasil, e essa polarização pode ser muito, muito prejudicial. Quer dizer, eu queria puxar um pouco a conversa para o tema do meu livro, que é o 20 anos de corrupção, que chegou às livrarias agora, para dizer o seguinte, quer dizer, tanto faz no sentido de que o dinheiro que um projeto mais à esquerda ou mais à direita, o que vai depender do eleitorado que vai se manifestar em pouco mais de um mês, tiver, quer dizer, o Brasil vai poder caminhar ou mais para a esquerda ou mais para a direita, mas vai depender do dinheiro público para pôr esses planos políticos em operação, não é verdade? Em atividade. E para isso, é um país que tem poucos recursos de impostos, é um país pobre que não pode coletar da sociedade a quantidade de impostos, os recursos necessários para fazer frente aos imensos desafios de necessidades do seu povo,
E na hora que parte desses recursos que vão custear o plano político, seja ele mais à esquerda ou mais à direita, você está me vendo? Eu não estou te vendo. Eu estou lhe vendo sim. A gente vai falar sobre o seu livro já já, mas pode concluir, eu vou mostrar a capa dele. Só para concluir, quer dizer, ou mais à esquerda ou mais à direita, nós vamos depender do dinheiro dos impostos para pôr esses planos políticos em execução. E à medida que esses recursos, que são parcos dos orçamentos públicos do Brasil, são desviados para corrupção, para enriquecimento ilícito, fica tudo muito prejudicado e as condições de desigualdade se reforçam e as condições de concentração de renda na mão de grupos econômicos e políticos também se aumenta e nós mantemos uma condição que é secular no Brasil, que é esse país com muita gente pobre e pouca gente muito rica, e nós precisamos, então, enfrentar a questão da corrupção para valer. Antes de mostrar a capa do seu livro, eu quero só fazer mais uma pergunta sobre o ponto que a Thay colocou, que hoje, nos próximos dias, as redes sociais, os grupos de WhatsApp e Telegram vão estar recheados de trechos, de cortes desse debate que os candidatos usam para mostrar que foram melhor e tal. Esse tipo de coisa convence o eleitor indeciso? É uma boa pergunta. Eu não saberia te dizer isso. O tempo vai dizer. Agora, o que eu vejo, pelo que eu sinto, os grupos ligados ao Bolsonaro, eles são muito eficientes nas redes sociais. E eles, em tese, vão fazer isso de uma forma mais eficaz. Eu não sei até que ponto os indecisos vão entrar nisso, e as próximas pesquisas vão mostrar. Agora, eu também fiquei em dúvida com o levantamento que o Datafolha mostrou, que a coisa foi pior para o Bolsonaro entre os indecisos. Eu acho muito precipitado dizer isso e acho que é necessário uma pesquisa científica mesmo, e não uma enquete para se afirmar uma coisa como essa. Eu diria a você que entre o Lula e o Bolsonaro se saiu melhor ontem no debate, tentando me manter longe, com uma visão crítica do que aconteceu, e isso deve respingar também nas redes sociais. Né? Eu vou pedir para o Giba colocar na tela a capa do seu último livro. Pode colocar, Giba, por favor? 20 anos de corrupção, os escândalos que marcaram Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Pelo selo História Real, da editora Intrínseca. Ivo, eu achei interessante a capa, que tem os 4 últimos presidentes do Brasil, você cita eles, né? As histórias do governo Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Mas eu ia lhe perguntar se os 4 tiveram corrupção. A gente acompanhou todos os escândalos, mas eu acho que pensando na história recente do Brasil, talvez seja melhor perguntar se algum governo não teve escândalos de corrupção. Você remete ao governo anterior, que não está retratado no livro, que é o governo do Fernando Henrique Cardoso. Eu diria que os mecanismos de apuração... O Fernando Henrique tem o Itamar também, né? O Collor a gente sabe. Na verdade, se a gente for rigoroso, nos últimos... É secular o problema, né? Quer dizer, a economia, a política é voltada para enriquecer oligarquias e o povão brasileiro, que precisa desesperadamente de programas que precisavam ser financiados com dinheiro público para melhorar a vida das pessoas, o povão brasileiro, historicamente, secularmente, fica a ver navios. Né? Eu diria que eu retrato os últimos 20 anos porque nós já temos elementos suficientes de investigação e nós tivemos diversos casos que envolveram direta ou indiretamente os últimos 4 presidentes da República. Eu não vou afirmar que não houve corrupção
do governo Fernando Henrique Cardoso. Em alguma medida, ele é citado no meu livro também, ou aspectos do governo dele que foram suspeitos, e eu não tenho dúvida de que esse é o maior problema do Brasil. Como eu já disse, quer dizer, nós precisamos desesperadamente de que o dinheiro público seja aplicado com seriedade, com eficiência e com honestidade para melhorar a vida das pessoas desse país, e esse dinheiro miseravelmente é desviado por elites políticas econômicas, por empresários inescrupulosos, e mantendo o nosso povo em condições de pobreza. E existe alguma diferença, e o que existe de diferente entre os escândalos desses 4 governos? Olha, de comum, o que é em comum entre todos? Quer dizer, são esquemas que pressupõem que empresas contratadas pelos governos vão dar um percentual de volta daqueles contratos para um rateio entre agentes políticos, econômicos e os próprios empresários também. Ou seja, os serviços que são pagos, caros serviços pagos pelos governos, não são serviços entregues a contento, porque eles não são fiscalizados, uma vez que as pessoas que deveriam fiscalizar agentes públicos e agentes políticos estão corrompidos, estão recebendo suborno, e isso piora muito a situação do país. Então, isso é comum entre todos, quer dizer, você tem o dinheiro público contratando empresas, e empresas que desviam uma parte desse dinheiro em conluio com esses privilegiados, com esses corruptos, que desviam o dinheiro que deveria financiar o desenvolvimento do país. Você tem, por exemplo, no governo Bolsonaro, o orçamento secreto, uma excrescência impressionante, como o Supremo Tribunal Federal, que chegou a anular o orçamento secreto, poucas semanas depois volta atrás e autoriza novamente esses gastos que não são fiscalizados, eles não são controlados, o dinheiro simplesmente é liberado para deputados e senadores que contratam, empresas são contratadas em nome do governo para fazer serviços que muitas vezes, o tempo vai mostrar isso, acho que com clareza, não saem do papel, né? E quando sai do papel, você tem, por exemplo, um trator que vale 150 mil, mas que o governo autoriza que o deputado compre por meio de uma emenda parlamentar por 250 mil reais, o que dá, nesse caso, uma gordura de 100 mil reais que vai para o bolso desse deputado, né? Não sei se do prefeito que está fazendo isso com ele. No caso do Petrolão, pegando principalmente o caso da Petrobras, as empresas, grandes empresas, eram contratadas pela Petrobras e também um percentual que, de acordo com as confissões, era de cerca de 3%, acabava morrendo no ralo da corrupção. São bilhões de reais, como no caso do orçamento secreto, também são bilhões de reais que são desviados, não é verdade? Já o mensalão, que foi o primeiro grande escândalo da era do PT, era uma coisa mais para o baixo clero, eram valores menores, que se contentava o baixo clero sempre em troca de que o governo tem governabilidade, ele tem apoio no Congresso Nacional para poder governar, para não sofrer impeachment, e é claramente o caso do presidente Bolsonaro no momento. Ivo, o livro já está à venda, certo? Tem formato e-book também, onde que as pessoas podem comprar? Conta um pouquinho para a gente. Não, ele está nas livrarias e ele está nos sites de venda de livros, e eu fiz aí um resumo, né, uma seleção de casos de corrupção, porque se a gente fosse colocar todos, eu precisaria talvez de uma enciclopédia para concluir. São muitos volumes. Muitos volumes. E aí, em 300 páginas, eu fiz uma seleção dos principais casos, tendo como critério o envolvimento direto ou indireto do presidente da República nos casos de corrupção que tanto amargam e tanto prejudicam o Brasil.
Ivo, muito obrigada por essa conversa. Boa semana para você. Até a próxima. Um Até a abraço, até a próxima. próxima. Tchau, tchau.